Olá, bom dia pais, bom dia crianças. Vamos dar início agora a mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje a gente dá continuidade ao conteúdo da aula passada, tá? Que é centena, dezena e unidade. Na aula passada a gente viu esses conceitos através do material dourado, só que nessa aula de hoje a gente vai estudar esses mesmos conceitos, só que através do nosso amigo ábaco. Lembram dele? Olha ele. Mas antes do conteúdo, não se esqueçam, peguem seus cadernos e vamos copiar a agenda de hoje. Terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Lembrem-se de que ontem a gente começou um mês novo. A gente estava no mês de maio, que era o mês de número 5, e agora a gente começou o mês de número 6, que é o mês de junho, né? Observem todas essas informações nos calendários de vocês e não se esqueçam de circular o dia de hoje, certo? Então agora vamos ao conteúdo. Bom, a gente tem aqui o nosso amigo ábaco, né? Esse é um ábaco que dá para trabalhar números maiores, mas a gente vai trabalhar números de 3 algarismos, então a gente vai focar aqui nas centenas, que são representadas pela letra C, nas dezenas, representada pela letra D, e nas unidades, representadas pela letra U, certo? Aqui, nesse ábaco, eu já tenho um número representado, ó, se vocês observarem bem, tá bom? Ó, que é o número 423, certo? Já está representado aqui e eu já fiz a representação numérica, certo? A representação do ábaco é fácil. A gente tem que contar, ó, tem esses círculozinhos que ficam encaixados dentro do ábaco, tá? A gente coloca aqui, ó. E aí é só eu contar cada quantidade representada em cada posição. Aqui, ó, nas centenas eu tenho 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que eu tenho 4 centenas. E o que é uma centena? É um grupo com 100. Então eu tenho 4 grupos de 100. 100, 200, 300, 400. Então aqui, ó, 400. Nas dezenas, na posição das dezenas, eu tenho, ó, 1, 2. Então eu vou representar aqui com o número 2, 2 dezenas. O que é uma dezena mesmo? É um grupo com 10. Então, se eu tenho 2 grupos de 10, eu tenho 10 mais 10, que no caso é 20. E nas unidades, o que é uma unidade? Uma unidade vale apenas 1. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. 3 unidades. Quanto é que vale essas 3 unidades? 3, tá bom? Para trabalhar também o valor dessas posições, a gente pode utilizar, ó, essa casinha aqui, tá bom? Para organizar melhor a posição de cada número, tá? Que é a casinha das centenas, dezenas e unidades. A gente começa pelas centenas e embaixo, aqui da letra C, a gente coloca o número que representa a quantidade de centenas, que no caso aqui, ó, são quantas? 1, 2, 3, 4, né? Nesse número. Então, esse número tem 4 centenas. Quantas dezenas? Olha ali, ó, no amarelinho. 1, 2, 2 dezenas. Então, aqui eu tenho 2 dezenas, represento com o número 2 aqui nas dezenas. E, por último, as unidades, ó. Tenho 1, 2, 3 unidades. Portanto, número 3. Então, eu represento aqui com o número 3. Agora, eu tenho que número formado aqui? 423, certo? Então, o número que eu tenho ali no ábaco é o número 423. Acabei de representar mais um número aqui nesse ábaco, certo?
Agora a gente vai ter que descobrir juntos que número que eu representei aqui. Então, a gente começa pelas centenas, e aí a gente conta, ó, 1, 2. Se tem 2 centenas, eu represento com o número 2, né? Então, vamos lá. Passo agora para as dezenas. Conta a quantidade de dezenas, ó, 1, 2, 3. E represento aqui com o número 3, certo? Então, o número que eu estou procurando tem 2 centenas, 3 dezenas, e agora eu vou ver a quantidade de unidades, tá bom? Tem quantas unidades aqui? Apenas uma. Então, eu represento com o número 1. Acabei de descobrir o número que eu estou procurando e o número que estava representado aqui no ábaco, né, pessoal? O número tem 2 centenas, 3 dezenas e uma unidade. Então, o número é 231. Certo? Que é o mesmo que... Quanto é 2 centenas? 200. Então, eu tenho 200 mais... Quantas dezenas? 3 dezenas. Quanto vale 3 dezenas? 30. Então, eu tenho 30 e uma unidade. Então, aqui eu tenho 200 mais 30 mais 1, que é o número 231. Bom, a nossa atividade é nessa página aqui, tá? A gente tem a questão 4, questão 5 e questão 6, certo? A questão 4 diz o seguinte: nos ábacos a seguir está o total de pontos obtidos por Magali e Mônica em um jogo. Aí aqui a gente tem o ábaco da Magali e aqui a gente tem o ábaco da Mônica, certo? E aqui temos a letra A, letra B e letra C. Vocês vão observar esses 2 ábacos e responder essas 3 perguntinhas, certo? Questão 5. Observe os números representados nos ábacos e complete. Aqui a gente tem 3 ábacos, ó. Vocês vão observá-los e fazer a descrição dos probleminhas aqui, tá bom? Tem que dizer as quantidades, como é que a gente representa essas quantidades e, por fim, escrever por extenso. Lembrando que por extenso é a palavrinha que representa aquele número, certo? Questão 6, a gente tem aqui, ó, represente os valores de acordo com as imagens. Lembram desse material? Material dourado. Então, a gente tem aqui, ó, 2 números, tá? Representados com material dourado. Vocês vão dizer que números são esses e vão colocar os números aqui embaixo nessas linhas, ok? Por último, eu tenho aqui um desafio, tá? Esse desafio não tá no material de vocês, mas eu vou querer que vocês me respondam e me mandem a resposta ou em áudio ou em vídeo, tá? Como vocês preferirem. E aí, o desafio é o seguinte, vocês vão me responder essa perguntinha aqui, ó. Qual o ábaco que representa o número 161? Aí aqui a gente tem letra A, letra B e letra C, tá bom? Vocês vão observar esses 3 ábacos e me dizer qual que é a resposta, tá bom? Qual o ábaco que representa o número 161, ok?